Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Você acredita nisso? Paulo está dizendo que nós morremos para a lei. Depois ele diz: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, de que forma eu vivo? Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora olha o que ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo fala: eu morri para a lei, estou crucificado com Cristo. E se a justiça é mediante a lei, as obras da lei, então a morte de Cristo não valeu nada. Então é isso que você tem que entender. A justificação não vem por obras que o homem pratica. A justificação vem por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nunca esqueça isso. O melhor que eu possa fazer não me torna justo diante de Deus. O que me torna justo diante de Deus é o que Cristo fez na cruz. Fala assim, amém. Então vamos à palavra de hoje. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Nós estamos numa série de meditações de carta de Paulo aos Efésios. Então capítulo 1 nós vamos ler de novo, do versículo 3 até o versículo 14. Efésios 1, 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou ou nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fostes feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor, estamos diante da verdade da tua palavra, Senhor, e precisamos muito penetrar nestas coisas. Jesus disse: quando eu conheço a verdade conhecida me liberta. O que liberta o homem não é o quanto ele gritou, não é o quanto ele fez, porque o homem não tem poder de libertar-se a si mesmo. O que liberta o homem é o conhecimento da verdade, é o que Jesus Cristo disse. Assim, abra o nosso entendimento, nos permita ver, enxergar, ter revelação da verdade mais um pouquinho neste culto. Assim oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém. Cada vez que eu paro aqui diante de você, tendo muitas ou poucas pessoas, eu venho aqui com um propósito firme no meu coração de falar o evangelho, de injetar na tua mente, no teu espírito, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então eu venho aqui muito empolgado, talvez não seja uma empolgação que se externe, mas você pode ter certeza que aqui dentro de mim tem uma coisa viva e que me permite com que eu fale desse evangelho para você, acreditando que dentro de você vai acontecer alguma coisa. Então é esse o propósito de cada vez que eu paro aqui, leio uma escritura e começo a pregar para você. Então nós estamos nessa série de meditação desta carta aos Efésios. Falamos sobre o chamado de Paulo, falamos sobre a forma de Paulo saudar a igreja, graça e paz. Falamos das bênçãos nos lugares celestiais. Falamos antes da fundação do mundo, a escolha de Deus. Falamos também sobre a redenção do sangue do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos parar nestes 2 versículos, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então presta atenção. Paulo está falando a respeito da vontade de Deus. Então existem 2 vontades. Primeiro, a minha vontade. O que eu quero? Então, a maior parte das pessoas, elas veem a Deus assim: eu quero coisas. Eu quero coisas, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero. Elas querem um Deus que satisfaçam tudo que elas querem. Elas não estão interessadas na vontade de Deus, no que Deus quer. Mas elas estão interessadas no que eu posso extrair de Deus, o que eu quero. Então a gente ouve as orações: Deus me dá isso, me dá. A mãe vem na igreja porque meu filho, o desempregado vem na igreja, eu quero trabalho. E tudo isso é lícito, não é errado. Então nós vemos as pessoas direcionadas a querer coisas. Elas querem um Deus que dê resultado de imediato, que resolva todos os seus problemas. Mas Deus também tem uma vontade. Deus quer que a gente enxergue a vontade dele, o que ele quer. Que a gente tenha uma visão do interesse de Deus. Que a gente cresça. E não seja esse monte de crente imaturo que só fica: me dá isso, me dá campanha da vitória, eu vou buscar, eu vou alcançar, eu vou conquistar. Só fica com essa mentalidade, porque parece que o evangelho hoje é só isso. Então Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala aqui, ó: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então Paulo está dizendo que Deus, o que é desvendar? É tirar a venda. Tem uma venda bloqueando a visão. Você não sabe o que tem do lado de lá. Então Paulo está dizendo que Deus desvendou, tirou a venda, tirou o obstáculo, nos fez ver a sua vontade. Então ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Até então era um mistério, agora a venda foi tirada, não é mais mistério. Então ele diz: segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Agora vem a vontade de Deus que foi desvendada. Então ele diz assim: de fazer convergir nele. Nele em quem? Em Cristo. Então o que é convergir? É todas as coisas irem agora para uma mesma direção. É Deus centralizar todas as coisas num ponto só, numa direção só. Então você vê, na velha aliança, Deus, ele trabalha de diversas formas. Ele usa uma sarça ardente, ele usa um mar, ele usa um galho de árvore que fez a água amarga virar água doce. Ele usa muitas coisas e diversas formas esparçadas, cada uma para o lado, cada uma no devido tempo. Mas agora, quando Cristo vem, então agora a vontade de Deus qual é? Centralizar, convergir, trazer todas as coisas para um ponto único, um ponto central. Quem é esse ponto central? É Jesus Cristo. Então agora que Cristo vem, o mistério de Deus é desvendado, a venda sai. E agora Deus quer o quê? Convergir, direcionar todas as coisas a uma só pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Então agora, na nova aliança, Cristo é o
centro de todas as coisas. Tudo converge para Ele. Ele é o ponto central. A fé agora não é uma coisa esparçada, direcionada para qualquer lado. A fé agora é uma coisa central, tem um ponto único. Tudo converge para Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então Cristo agora é o centro de tudo. Eu tenho que olhar para Ele, caminhar em direção a Ele, não aceitar nada que me desvie esse olhar dEle, seja doutrina, pessoas, igrejas, qualquer coisa que me tire a visão central de Cristo é uma coisa perigosa. Porque a vontade de Deus é convergir tudo para Ele agora, centralizar Cristo agora que Ele vem na terra, é o centro de todas as coisas. É o centro de tudo, tudo converge para Ele. Essa era a vontade de Deus. Então Cristo vem e cumpre essa vontade de Deus. Ele agora é o centro de todas as coisas. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude do tempo. Ou seja, os tempos se cumpriram, a plenitude do tempo se cumpriu. Deus agora vem em forma de homem. Deus usou muitos servos do Velho Testamento. Mas agora Ele vem pessoalmente. Deus se encarnou, assumiu a forma de homem. Ele vem pessoalmente em forma de homem resolver a questão do pecado, da condenação eterna, da destruição do diabo. Ele vem. Então quando se cumpre os tempos, agora o verbo se faz carne. Deus vai deixar a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus vem para a terra cumprir todas as coisas de uma forma perfeita, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas. Agora Ele liga tanto as do céu como as da terra. Por isso que a fé hoje não é em coisas. A fé hoje é crer em Cristo, conhecer quem Ele é, saber que Ele é poderoso. Não tem espaço para crer em outras coisas. O ponto central da fé é a pessoa de Jesus Cristo. Você entende isso? Então essa é a questão. Essa é a questão. Mas nós vemos hoje tantas coisas inventadas pelo homem. Tantas coisas que levam a mente do crente a crer em outras coisas. Tantas coisas inventadas no seio da igreja que dispersa a mentalidade do crente a crer naquilo que não é verdade. Nós vemos isso nos dias de hoje. Nós vemos pessoas crendo em terra orada. Você não vê isso? Nós vemos pessoas crendo em rosa. Nós vemos pessoas crendo em água. Nós vemos pessoas crendo em flores. Nós vemos pessoas crendo em chave. Nós vemos tanta confusão, tanta bagunça nessa questão de fé, tantas coisas que não tem nada a ver com Cristo no meio da igreja. E as pessoas não conseguem saber que Cristo é a fonte de todas as coisas. Ele é tudo que nós precisamos. Não conseguem crer nisso. Então eu quero trabalhar com alguns versículos na palavra de Deus, para você entender que tudo converge nele. Não tem outro meio. A fé bíblica, evangélica, genuína, é a fé que crê só em Jesus Cristo e em nada mais. Ele não crê nessas coisas oradas, não crê nessas invenções, esses símbolos trazidos da velha aliança, não crê. Ele não crê em nada dessas invenções. Ele não crê em banho de descarrego, muito menos em óleo que fica enterrado no monte 7 dias. Não crê nesses fetiches. Ele crê em Jesus Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É assim que está escrito. Então essa é a vontade de Deus, que todos olhem para Jesus, que tudo se direcione a Ele, que todos creiam nele, santifiquem Ele no coração. Deus centraliza agora tudo na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos trabalhar na palavra de Deus, vários versículos que você conhece, para nós fundamentarmos isso que nós estamos dizendo. Vamos lá em João, nós vamos trabalhar muito em João. João capítulo 14.
desde o versículo 1, mas a tônica é aquele versículo que você conhece, versículo 6. Ele começa assim no versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E geralmente a gente fala isso para o descrente, mas tem que falar isso aqui para o crente. Respondeu-lhe Jesus, presta atenção: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Agora olha isso: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo é o único caminho que te leva a Deus e que traz Deus a você. Eu posso criar uma ilusão, eu posso chegar aqui e pegar um copo aqui, encher isso aqui de água, trabalhar na tua cabeça, dizer que aqui tem um poder, que Deus está nisso. Mas isso é verdade? Isso não é o caminho. Jesus não se transferiu para isso aqui, e não está aqui. Isso não é o caminho. Ninguém vem ao Pai. Então não tem outra forma de eu me achegar a Deus. Não tem outra forma de Deus se achegar a mim, porque o mesmo caminho que eu me achego a Deus, que é Jesus Cristo, é o mesmo caminho que Deus vem a mim. Ele vem a mim através de Jesus Cristo. Então Deus não aceita nada. Eu posso inventar coisas, encher uma igreja de coisas inventadas, atrair multidões, mas Deus não está, porque isso não é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Então o único meio de eu me achegar a Deus, não me interessa se tem gente que chora, não me interessa testemunho dizendo que pegou uma terra e resolveu o problema, não me interessa isso. Eu não quero testemunho humano, essas coisas forjadas. O único meio de eu me achegar a Deus é através de Cristo. Por isso que ele disse: você vai chegar ao Pai em meu nome. Não tem outro meio de me achegar a Deus. Não adianta inventar coisas, não adianta criar um montão de fetiches dentro da igreja. Isso aí não me leva a Deus e não traz Deus a mim. Convergir nele todas as coisas. Então ele é o caminho. Então só posso me achegar a Deus através de Jesus Cristo. E Deus não vem a mim de outra forma. Aí a pessoa fala assim: sim, Deus faz como Ele quer. Sim, e como Ele quer, Ele já deixou escrito. Deus não é alguém que transgride a sua própria palavra. Ele não é alguém que anula a palavra. Ele honra o que Ele diz. Ele não pode dizer que Cristo é um caminho e vir a mim por outros caminhos que Ele não estabeleceu na sua palavra. Então Deus honra a palavra, se submete à própria palavra e cumpre a própria palavra, porque a palavra é a verdade. Então não existe outro meio de me achegar a Deus. Pelo amor de Deus, entenda isso. Não tem outro caminho. Você olha para a igreja de hoje, é tanta invenção, é tanta coisa. Estou cansado de falar isso. Inventaram tanta coisa e disseram que Deus vai abençoar, vai fazer, vai chegar e promete mundos e fundos, que não é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é deixado de lado. Então Deus vem a mim através de Jesus Cristo, e eu vou a Deus através do único caminho, Jesus Cristo. Acredita nisso? Então Ele é o centro de tudo. A fé evangélica não crê em outra coisa, não tem pacto com outras coisas. Não adianta inventar, não adianta a mídia evangélica trazer um montão de coisa, não adianta. A palavra é a mesma. Então se Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por mim, Ele é o caminho, é a verdade e a vida, isso aqui é verdade, não pode ser alterado. Então por que Paulo está dizendo fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas essas coisas? Então o centro é Cristo. Vamos ver outras coisas. João capítulo 10, volta um pouquinho.
só o versículo 9, depois você lê esse capítulo todo, que ele está falando sobre o bom pastor. Mas ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O que é a porta? É a divisão de duas dimensões, não é? Você veio aí por esta rua, quando você entrou por aquela porta, você entrou dentro da igreja, dentro desse prédio, que a igreja são as pessoas, não é o prédio. Mas você entrou aqui, entrou numa outra dimensão, passou por aquela linha ali, entrou numa outra dimensão, não é? Você vem vindo na rua, está chovendo, entra na porta da tua casa, entrou, está num lugar totalmente diferente, tem uma linha de divisória ali, você entrou dentro da tua casa, está protegido. Então ele diz: eu sou a porta, o que entrar por mim será salvo. Presta atenção. O que é ser salvo? Vou falar de novo, na nossa cabeça ser salvo é assim: um dia eu vou morrer, vou falar isso 1000 vezes, quando eu morrer eu vou entrar lá, mas a salvação começa nesta terra, aqui agora. O meu Salvador é vivo, então a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, eu sou salvo, Ele me salva, eu passo a ser salvo. O que é ser salvo? Ser salvo, ela começa nessa vida, que antes de eu entrar na glória, antes de eu morrer e ir para o céu. Então ser salvo é alguém que aqui foi liberto da condenação eterna. Se eu sou salvo, eu não sou mais condenado, eu fui libertado da condenação eterna. O que é mais ser salvo? Se eu tivesse na mão do diabo, o que a Bíblia diz? Ele me libertou do império das trevas. Então eu sou salvo, ele me arranca do poder do diabo, me liberta do diabo, eu sou salvo. Se eu era preso por um monte de prisões e coisas, Jesus me arranca de tudo isso, me transporta, me põe no reino do Filho do seu amor. Eu sou salvo, estou vivendo a salvação nessa vida. Por fim, eu vou entrar na segunda etapa da salvação. Qual é? Quando eu morrer, deixar esse corpo, vou entrar na eternidade. O crente não sabe o que é ser salvo. Olha como é poderoso ser salvo. A salvação começa nessa vida. Vou repetir. Então, quando eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu passo a ser um filho de Deus. O que Deus faz por mim? Me arranca do império das trevas. Eu podia ser até um endemoniado, ele me arranca disso aí, me liberta mesmo. Ele é meu Salvador. E se eu estava debaixo da condenação eterna, eu sou perdoado, arrancado da condenação eterna. Era aprisionado por um monte de coisas, ele me liberta de tudo isso, me salvou, me arranca. Me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu posso ser salvo, só que eu não sei isso ainda. Agora eu preciso aprender o Evangelho e viver essa salvação. E por fim eu vou herdar a vida eterna, quando sair desse corpo, quando Jesus voltar. Então ele é a porta, não tem outra coisa que proporcione isso. Presta atenção. Não é o quanto grito que me salva, não é quanto barulho eu faço que me salva. O que me salva é Jesus Cristo, é o que eu creio que Ele fez por mim. É isso que me salva. E libertação, então, olha, eu vivi 20 anos, sai. Tem gente que cansou de falar sai, a vida dele não muda. Vai toda sexta-feira, sai demônio, sai. Ele está 20 anos fazendo isso. E não vê a hora que chega sexta-feira para fazer isso de novo. Não sabe o que é ser salvo. Nunca aprendeu isso. Não sabe que o Salvador é vivo, poderoso. Deus me salvou e não me largou aí e falou: agora se vira aí. Se vira, hein? E se não fizer tudo certinho, o rei em cima de você. Não, Deus não fez isso. Ele me salvou e me mantém seguro nas palmas das suas mãos. Estou salvo, me liberta do diabo, me liberta da condenação, me limpa das cadeias que eu era preso e não sabia. Agora eu desfruto da salvação, sou filho de Deus. Recebi Jesus como único filho, único e suficiente Salvador. Deus não tem filhos escravos, eu não vou cansar de falar isso.
Deus não nos deu espírito de escravidão, Paulo fala, para viver outra vez atemorizado, mas nos deu espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. De sorte que já não és escravo. Você é quem agora? Você é filho. A salvação é um poder glorioso na nossa vida. Agora, se o crente não sabe o que é ser salvo, ele vai viver com medo do diabo a vida inteira. Ele vai ser um crente supersticioso a vida inteira. Ele vai ver demônio dentro da casa dele, no telhado, na comida, dentro do guarda-roupa, a vida inteira. Existe uma batalha espiritual, mas para esses é uma coisa tão intensa que ele está sendo bombardeado noite e dia e noite, só vê isso. Não sabe, nunca desfrutou da liberdade que Jesus Cristo trouxe a ele. Então eu sou a porta, presta atenção. Se alguém entrar por mim, será salvo. Olha o tempo do verbo, será, vai acontecer. Entrará, sairá e vai encontrar o quê? Pastagem, alimento. Ele está falando sobre ovelhas. O que uma ovelha quer? Salmo 23, pastos verdejantes e águas de descanso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que o pastor faz? Leva a ovelha para a guerra? Para a batalha? Quem vai na batalha é o pastor. Quando vem o lobo, quem é que luta? Não é as ovelhas, é o lobo, é o pastor que luta contra o lobo. As ovelhas não. As ovelhas vão para os pastos verdejantes. Deitar-me fazem passos verdejantes, guia-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Entrará, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Você já creu nisso de verdade? Se você crê de verdade, você entra numa nova dimensão de vida, de fé. Acabou essa guerra, esse pesadelo, essa confusão desordenada que você vê o tempo todo na cabeça das pessoas. A porta me levou a uma outra dimensão. Agora só tem Jesus, não tem outra. Não adianta eu chegar aqui por um batente aqui, Vem com fé, meus irmãos, passa aqui no meio da madeira. Aí você vem e eu. Não vai resolver nada. Essa pessoa não conhece a verdade. Ela vai entrar num ritual. E ela vai fazer isso uma vez por mês. E vai viver crendo nisso. Nunca entrou pela porta verdadeira. Não conhece a porta verdadeira. Não conhece. Entrará, sairá e vai achar o quê? Pastagem. Entende? Eu vivi 20 anos sem entender isso. Mas um dia eu entendi, graças a Deus, e passei pela porta. Acabou o problema. Acabou aquela avalanche de preocupações, de temores, de medo de diabo o tempo todo, né? Jesus aniquilou e despojou o diabo na cruz do Calvário. Sim ou não? Você pensa que o homem vence o diabo? O diabo é um ser, ele foi criado como um querubim da guarda, antes da criação do mundo. Ele viveu lá nos céus e conhece o louvor e sabe que é os céus. Nós não conhecemos pela palavra um pouco. E quando ele caiu, ele não perdeu a sua total inteligência. Ele é 1000 vezes mais inteligente do que o homem. Então o homem pensa que vence o diabo gritando. O homem pensa que vence o diabo passando óleo numa coisa e achando que vence o diabo passando óleo. O homem acha que vence o diabo acreditando numa rosa. Leva uma rosa dentro da sua casa, você vai vencer o diabo. Nada disso vence o diabo. O que vence o diabo foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, o único perfeito. E quando o diabo veio, ele falou: nada tem em mim. Foi Jesus Cristo. Ele venceu o diabo na cruz do Calvário. Ponto final. E aquele que é dele recebe essa vitória sem fazer nada. Crê ou não crê? Então você vê o homem pensando que vai vencer o diabo jogando água, tomando banho de ervas, gritando, um monte de nome de demônio. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas nunca vi nenhum dos apóstolos em qualquer culto invocando o nome de demônio dentro da igreja. Aí você vai numa igreja, hoje está lá os nomes do demônio da macumba. Nem na palavra de Deus está escrito. A única coisa que é verdadeira é o que está escrito na palavra. Sim ou não? Agora não me interessa o que não está na palavra. Se na macumba fala um monte de nome de demônio, o problema é deles. Agora eu não vou trazer isso para dentro da igreja e ficar invocando.
Manifesta aí, fulano de tal. Faça isso, tá? Isso aí é um feitiço. Isso não é culto, isso é uma macumba disfarçada. Todos eles foram despojados, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que vence o diabo é a cruz, meu irmão. Você confia nisso, você é um vencedor. Você é um vencedor. Então o homem pensa que vence o diabo com grito, com encenação, com coisas inanimadas. E eles acreditam e ficam contentes com isso. E não confiam no poder da obra da cruz. Mas o que vence o diabo é o que Cristo fez. Como não tinha ninguém, o primeiro Adão fracassou, foi derrotado pela serpente. Mas o segundo Adão veio. Ele veio perfeito, sangue puro. E na cruz do Calvário a Bíblia diz: despojou os principados e potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então, assunto cerrado, é isso que eu creio. É isso que eu creio. Então, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e vai encontrar pastagem. E vai encontrar pastagem. Você acredita nisso? Então, repare bem como agora tudo vai centralizando em Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta. Quer ver outra aqui? João capítulo 8, volta um pouquinho. Versículo 12. O que ele diz? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele é a luz do mundo. Quem segue ele não vai andar nas trevas, não vai andar na escuridão, não vai viver na escuridão, porque ele ilumina, ele é a nossa luz, ele ilumina os nossos caminhos. Sim ou não? Volta um pouquinho, capítulo 6 de João. Versículo 28 em diante. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Uma pergunta, né? Chegou um monte de gente que queria fazer coisas. O que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? Então eles pensavam assim: você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Ele ia dar uma série de afazeres que eles tinham que fazer e realizar a obra de Deus. Agora a resposta de Jesus não foi agradável. Olha o que ele diz. Responderam Jesus: a obra de Deus é essa, que vocês acreditem. Acreditar em quê? Naquele que por ele foi enviado. O que é a obra de Deus? Crer em Jesus Cristo. É crer nele. É daí que surge tudo. Depois ele vai dizendo: então lhe disseram: que sinal fazes? Um povo que só queria ver coisas. Que sinal fazes para que vejamos e criemos em ti? Quais são os teus feitos? Aí eles lembram lá no Velho Testamento: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deles pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, meu Pai quem vos dá. Porque o pão que desce do céu dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha o que Jesus diz. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Ele se apresenta agora como pão. O que é o pão? Seu corpo precisa de energia, de nutrientes para viver. O que você faz? Você come. Aquilo entra dentro de você e se transforma na tua carne. Aquela energia toda, aquele alimento todo, parte é excluso do seu corpo e parte se transforma no teu sangue, nos teus músculos, nos teus nervos, nos teus neurônios. Então Jesus se apresenta um pão vivo que vai dar eterno, vai dar vida eterna. Ninguém mais vai ter fome. Alguém que quando se alimenta dele se transforma, parte nele. Você entende isso ou não? Então ele disse: eu sou o pão vivo. Ele fala que o pão é vivo. Ele diz, declarou isso para Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então, olha como ele centraliza. Agora ele é o pão, se apresenta como o pão da vida, o pão da vida. E o que veio a ele jamais terá fome, quem crê nele jamais terá sede. O
que mais ele fala a respeito de si? João 11, vai lá para frente. Aquele episódio da ressurreição de Lázaro. Você conhece essa história toda, mas no versículo 25 e 26, eu não vou ler tudo, que isso é um capítulo inteiro. Ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o quê? A ressurreição e a vida. Ele é. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, presta atenção, não morrerá eternamente. Vai viver uma vida eterna. Não vai morrer eternamente. Então agora ele se apresenta como a ressurreição e a vida. É aquele que crer nele. Repare bem, não é em coisas. Não morrerá eternamente. Então, o que Paulo está dizendo em Efésios? Que Deus desvendou o mistério da sua vontade que estava oculto. E qual era? Ao se completar a plenitude do tempo, Deus vai fazer convergir, centralizar tudo agora na pessoa de Jesus Cristo. Não tem outras coisas, não inventa. Não invente esse monte de fé, não invente esse monte de coisa. É levar a pessoa a crer em Cristo e mostrar o que é o Evangelho para ela e quem Cristo é. Isso a pregação do Evangelho. Acredita nisso? Vamos lá para Atos. Atos capítulo 4. Pedro e João são presos, acontece aquele episódio todo, e as autoridades falaram a respeito de quem eles faziam aqueles sinais todos, aquela coisa toda. E versículo 10: tomai conhecimento vós todos, povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, seu nome é que está, este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou pedra angular. Agora presta atenção nisso. O que é ser salvo? Já te expliquei. É alguém que creu em Cristo, se tornou um filho de Deus, foi liberto da condenação eterna, liberto do poder do diabo, liberto das prisões que havia na vida dele. Ele é um filho de Deus, não é escravo, por fim vai ter a vida eterna. Agora olha o que ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos. Então, debaixo do céu, entenda isso, olha, tudo agora centraliza em Cristo. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Me desculpe esse monte de santos que existe nas igrejas católicas, esse monte de santos. Me desculpe esse monte de apóstolos nesse tempo que se fazem ser alguma coisa por conta própria. Mas a salvação debaixo do céu não existe nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Então o que liberta o homem é quando ele crê em Cristo de verdade. É isso que ele conhece a verdade. É isso que liberta o homem de verdade. Aceita isso ou não? Vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ver versículo 1 do capítulo 2. Capítulo 2, vamos, mas a tônica é mais para frente. Versículo 5, ele fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Então, por isso nós devemos orar pelas pessoas, pelos homens, pelas nossas autoridades, pelos policiais. Orem por todos, em favor dos reis, alai, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito,
Isso é bom e aceitável diante de nosso Deus, diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, olha aqui. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Por que ele fala Jesus Cristo? Homem. Aponta o lado humano, natural de Jesus Cristo, dizendo como homem. Porque Jesus Cristo, Deus se fez carne, teve um corpo humano. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O último sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios. Ele cumpriu a lei e foi o último sacrifício. Por que o último? Porque o sacrifício dele foi perfeito, não teve falhas. Teve um sangue puro, perfeito. Acabou o sacrifício. Ele cumpriu a lei com o último sacrifício da lei. Por isso que ele fala Jesus Cristo apontando o lado humano. Homem, como homem. Então, o que ele diz? Olha, isso está muito claro. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, o que é o mediador? O que faz a mediação, ou seja, é assim. Jesus com uma mão está segurando na mão da humanidade e com a outra na mão de Deus. Ele é o mediador que faz a mediação. Não tem nada, presta atenção, não tem nenhuma outra coisa na terra, nenhuma outra religião, nem homem, nem nada, que é o mediador entre Deus e os homens. Não tem nada que faça essa mediação. A religião pode inventar um monte de coisa, criar um monte de rituais, deixar o evangelho, deixar a cruz de lado, inventar um monte de coisa. Mas isso não é levado em conta por Deus, não pode fazer mediação, porque é o único mediador que liga o homem a Deus, que traz Deus ao homem e traz o homem a Deus, é quem? É Jesus Cristo. É o único, convergir nele, Paulo fala. Todas as coisas, essa é a vontade de Deus que estava oculta, mas foi desvendada. Então o que Deus quer ver dentro do coração de cada um de nós? Uma fé forte, poderosa em Jesus Cristo. Uma fé limpa, sem misticismo, fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, agarrada nele, confiando nele, sabendo quem ele é, tendo uma visão clara do seu poder, da sua autoridade, da sua grandeza, da sua glória. Então não há, vou ler de novo. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então ele é o mediador. Agora, quanta gente no meio da igreja não sabe disso? Elas não sabem disso. Eles confiam em coisas. Eles confiam em coisas inanimadas que puseram na mão deles, dizendo que Deus está ali. Eles lutam por isso e defendem essas coisas. Eles não sabem que Jesus é o único mediador, apesar de falar que são crentes, que estão com uma Bíblia, querendo tomar posse de todas as coisas. Mas não sabem que ele é o mediador, não tem outra coisa. Vamos lá. Agora vamos para Colossenses capítulo 2, volta aí um pouquinho. Vamos ler versículos 6 e 7. Vamos ler bastante isso aqui, ó. Desde o versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Para. Então, Paulo, que luta é essa que você está travando por essas igrejas? A luta contra o diabo? Não. Que luta é essa, Paulo? Que Paulo está travando em favor. Repare bem, não é uma luta dele, pessoal. Ele está lutando em favor deles. Então vou ler de novo. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face,
Olha a luta que ele travava para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Agora olha lá. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? É Cristo. Então Paulo sabe que eles ainda não têm uma visão profunda de Cristo e de Deus. Então Paulo está lutando, acredito que ele estava ensinando, trabalhando, orando em favor deles, para que eles tivessem a riqueza da forte convicção que o entendimento traz. A convicção que vem pelo conhecimento da verdade. Paulo está numa batalha interior deles para que eles tenham convicção que o entendimento traz para dentro do coração deles, para que eles possam compreender plenamente. Compreender plenamente o quê? Paulo fala o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Ele fala que o mistério de Deus, Cristo. Fala a verdade, não é um mistério. Como é que Deus vai nascer em forma de homem? Fala. Como é que a Bíblia diz que ele, lá em Filipenses, em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo é o mistério de Deus. Como é que Deus sai do céu na pessoa de Jesus Cristo, se humaniza, é posto dentro do ventre de uma virgem? Presta atenção. E nasce como uma criança. Ele precisava ser em tudo semelhante a nós. Como é que Deus se encarna? Ele era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Eram os dois ao mesmo tempo. Por isso que ele foi o Cordeiro perfeito na cruz do Calvário. Então, o mistério de Deus. Sabe o que é o mistério de Deus? Não é esse mistério, esses mistérios sem sentido. O mistério de Deus é Cristo. Ele é tudo. Depois fala. Olha o que ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em quem? Em Cristo. Eu estava ouvindo uma entrevista com um professor da USP que cuida do estudo das coisas celestiais, né? Astronomia. Então ele estava dizendo a respeito daquele buraco negro. Perguntaram para ele: o que seria depois do buraco negro? Então eles explicam tanta coisa sobre o universo em expansão, a distância das estrelas, essa coisa fantástica que nós não sabemos nada. Depois de explicar tudo, ele fala que tudo isso ainda não é certo. Vocês estão entendendo ou não? Explicou sobre as estrelas, sobre a sonda que caiu lá naquele lugar, sobre Marte, sobre Netuno, a distância. E será que tem água? Será que não tem? Aquela coisa fantástica. Mas no fundo, tudo ainda é muito incerto. Agora, quem criou todas as coisas? Jesus Cristo. Sim ou não? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Continua a leitura. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que são esses raciocínios falazes? Essas coisas que as pessoas inventam, induzindo os outros a fazer e a crer. Isso é tudo produzido por raciocínio, técnica, né? Marketing, mover a multidão, agitar a multidão, levar a multidão a coisas. Isso mesmo no meio da igreja, que nem a política, né? Os raciocínios falazes. Então ele diz assim: para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou presente, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da fé em Cristo. Agora olha o que ele diz: como recebestes a Cristo Senhor, assim andai nele. Presta atenção, ó. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé,
tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Como recebeu Cristo, agora ande nele. Como que eu vou andar em Cristo? Radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então eu me agarro com Cristo. Eu estou radicado nele, firmado nele, enraizado nele. Eu não creio em mais nenhuma outra coisa. Ninguém me desliga dele. Nenhum homem, por mais milagroso que seja, vai ser objeto da minha fé. Eu não vou agarrar em lenço de ninguém. Não, eu estou agarrado a Cristo, radicado, enraizado, edificado, firmado nele. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Uma vez eu nem crente era, eu era garoto, eu fui catar umas conchinhas lá no meio de umas pedras. Eu não sei nadar. É verdade isso. Tinha fumado bastante maconha, estava doidão. Nem sabia onde eu estava. Aí fica até umas conchinhas marisco para a gente comer. Daqui a pouco eu fui numas pedras, não sabia que a onda vinha tão alta. Eu estou aqui em cima, a água está lá embaixo, mas ela vem, ó. E quando aquilo veio me encobrir, eu estava em cima de uma pedra, não tinha nada como que me segurar, ia ser levado. Aí eu peguei as minhas unhas assim, ó, pus na pedra e Jesus me fez segurar naquilo ali. E aquela onda tão forte que eu não tinha força para segurar, eu fiquei agarrado ali naquela pedra. E aquilo me segurou e me salvou. Você acredita nisso? Então, arraigado, fundamentado, edificado. Cristo é grande, é poderoso. Ele não é alguém pequeno. Eu repito muito isso. Cristo não é alguém que 50% da força é dele e 50% é do diabo. A maior parte dos crentes crê nisso. O diabo tem 50% da força e 50% é de Jesus. Os dois estão numa guerra que não param mais. O diabo é zero perto de Jesus. Jesus é poderoso, é grande, gigantesco, glorioso, criador de todas as coisas. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele disse, ele recebeu o nome que está acima de todo o nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor. Ele é muito grande e poderoso. Nós não estamos largados à mercê dessa vida, gente. Vamos enxergar Jesus ou não? Agarrado nele para sempre. Sim ou não? Então ele fala assim: como recebestes Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele radicados, edificados, firmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Depois ele vem com alerta, olha lá, cuidado, versículo 8, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então o que quer ficar enredado? Você já sabe disso. O pescador vem, passa com a rede tudo trançadinho, o peixe vem, fica preso pela guerra, ali não vai nem para frente nem para trás, ficou enredado. Enredado com o quê? O que Paulo fala que é rede aqui? Olha lá, filosofia, vãs sutilezas, né? Quer uma sutileza? Um dia você entra na igreja, eu pus aqui um negócio bem bonito com um manto branco. Aí eu vou chegar para você, igreja cheia, vou dar uns gritos, uns glória. Você vai já fala, opa. Ou vou ficar em silêncio, você vai falar, opa também. Ó, a sutileza, eu já estou captando a tua cabeça. Eu vou dizer para você que eu tive uma revelação. Que Deus me mandou por esse manto aqui. Isso é o manto de Jesus. Está vendo a sutileza? E quem tocar nesse manto vai ser liberto, vai prosperar, vai sair do vermelho, vai ser curado. Aí eu crio uma oferta na tua cabeça nesse culto, para você tocar. Está vendo a sutileza? Eu sou pastor. A pessoa vai olhar o homem de Deus. Não é assim? Falou, está falado. Teve uma revelação dessa. Quem que não vai fazer isso? Isso é a rede que Paulo está dizendo aqui.
com o tempo, a prática, depois muda, é outra coisa, depois muda, é outra coisa, depois muda, depois inventa. Então as pessoas, elas vão ficando enredadas. É que nem o peixe que entra na rede, está preso pela guerra, não vai para frente nem para trás, está preso, está morto ali. Enredadas, presas nessas coisas, vão ficar presas. Olha lá, filosofias, vãs, sutilezas, coisas sutis. Quem vai desacreditar que eu fiz isso e falei? Quem vai desacreditar? Todo mundo vai fazer isso. Eu vou criando cada mês, cada 2 meses, uma campanha com nome e te prometendo coisas. São as sutilezas. Mas eu não mostro o que Cristo fez na cruz. Eu não prego o Cristo crucificado. Não, você não sabe quem é Cristo. Nem falo quase de Cristo, só falo de Deus. Está vendo a sutileza como é? E aquele que não conhece a Bíblia vai acreditar. Depois de uns 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2, 3, ele está tão aprisionado nessa rede, nessa sutileza, nessas filosofias, nessas invenções, ele não tem mais coração para entender a verdade. Aí você fala para ele, mas meu irmão, você está crendo nessa coisa inanimada. Ele vai falar assim, está amarrado para você. Ele vai falar, sai para você, porque é uma ofensa. Ele está tão cabeça feita com isso que é uma ofensa ele ouvir a verdade. Ele trocou a mentira pela verdade. Então ele fala, cuidado que ninguém vos venha enredar filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. É assim que se faz no mundo. E não segundo Cristo. Agora o que ele fala de Cristo? Porquanto nele habita corporalmente. Cristo, ele está dizendo, em Cristo habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Então Cristo é o Deus pleno, perfeito, completo. Ele é Deus, habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Então cuidado que ninguém vos venha enredar. Aquelas pessoas que estão nos vendo pela internet, cuidado, há quantos anos você faz isso e não mudou nada? Cuidado que ninguém vos venha enredar com essas sutilezas. É o que mais tem nos dias de hoje. Acredita nisso? Agora vamos terminar onde nós começamos, Efésios, capítulo 1, onde Paulo está dizendo, versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Qual é? Fazer convergir nele em quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então Cristo agora é o centro de tudo, tanto as coisas dos céus quanto as da terra convergiram para Cristo. Ele é o centro, o poderoso, gigantesco, administrador do mundo visível, do mundo invisível. Ele é o centro de tudo, ele é o poder, ele é tudo agora converge a ele. Essa era a vontade de Deus que estava oculta na velha aliança. Então muitas coisas que Deus fez na velha aliança, agora foi centralizado em Cristo. Não adianta voltar para lá e pegar uma pedra e ficar atacando num gigante imaginário nos dias de hoje. Porque os gigantes já caíram na cruz para sempre. Não adianta formular uma Jericó imaginária na cabeça da pessoa e falar, fica dando 7 voltas dentro da igreja, agora vai cair, depois de 2 meses fazer a mesma coisa. Porque todas as muralhas caíram na cruz para sempre. Então ele é o centro de todas as coisas, tudo converge para ele. É como se ele fosse o grande imã e está atraindo tudo para ele, para ele, para ele. E ele está no controle, administrando. O grande e poderoso é ele. Agora eu vou crer em outras coisas. Aceita essa palavra de hoje? Então vamos ficar em pé e vamos terminar. Domingo que vem vamos continuar nesse mesmo capítulo.